Vamos continuar agora com a nossa próxima convidada, mas antes da nossa próxima convidada, eu queria ler um texto bíblico que tem tudo a ver, inclusive, com o assunto que ela vai falar e com tudo que já foi falado também, que está em Provérbios 4, 23, na versão da Bíblia Viva. Acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. A nossa próxima convidada é a Miss Vanessa Moreira, biomédica integrativa. Ela também é escritora desse livro aqui, Sangue Vivo, e ela vai nos contar sobre o que é isso, o que é a biomedicina integrativa, e vai nos dizer como as emoções afetam, inclusive, o nosso corpo, o nosso sangue. E agora, com vocês, Vanessa Moreira. Agora, vem, Vanessa. Para aqueles que querem adquirir o livro da Vanessa, aqui no final, com as meninas que estão ali na porta, tá? Nós temos o livro da doutora, da biomédica Vanessa Moreira. Por gentileza, Vanessa, muito obrigada. Bom, imagine que você é uma bateria 100% carregada de energia vital. No entanto, no dia a dia, você acorda com disposição, com entusiasmo, criatividade, com tudo que você precisa para passar o seu dia. Mas, ao longo do dia, você sente essa energia sendo drenada, como um parasita esfolhando o seu corpo, tirando toda a nutrição que você come. Não é o trabalho, não são as tarefas comuns, mas sim o relacionamento abusivo. Quem nunca passou por isso? Quantos de vocês já passaram por isso? Então, hoje eu quero falar para vocês sobre a nossa energia vital. Porque de tudo aquilo que um abusador pode tirar de uma vítima, é a sua própria vida. Só que é de uma forma que, no caso do abuso psicológico, essa vida ela vai sendo tirada aos poucos, vai sendo drenada, porque isso é a única coisa que o abusador não pode ter. Dinheiro ele pode ter, até mesmo a profissão ele pode ter, carro, tudo ele pode ter, menos a sua energia vital. Então, para começar, eu quero dar um exemplo, que na verdade, escutando vocês, eu me inspirei um pouco para falar, que é a primeira vez que eu falo. Em 2017... eu senti a minha energia vital sendo drenada totalmente. Eu não tinha consciência disso. Porque, geralmente, não temos consciência quando o abuso é muito sutil. Então, conclusão, eu fui parar no Broward Hospital e fiquei entre a vida e a morte. Uma mulher totalmente saudável, de uma semana para outra, estava no hospital com uma crise de apêndice. Era uma miopia emocional tão grande que eu nem percebi isso. Porque ela ia e voltava, ela ia e voltava. Eu passei 15 dias com crise de apêndice sem perceber. Até que eu cheguei no hospital, era muito grave. E então eles não podiam fazer nada comigo, porque eu era um caso muito complicado. Meu apêndice estava supurado. E o que acontece na consequência da nossa saúde de um apêndice, por exemplo? Isso significa, metafisicamente, que estamos lutando ou tentando fugir de uma situação, que o estresse é muito grande. E para as mulheres, existe uma energia masculina muito forte, porque a energia masculina, para os homens, ela é muito mais bem-vinda. Para nós, em excesso, se torna doença muitas vezes. Porque o nosso feminino ele fica totalmente esquecido. E o feminino não é somente estarmos bonitas e bem vestidas e usarmos maquiagem. É estarmos na nossa energia natural da vida, de nutridoras. No entanto, na energia masculina, estamos sempre lutando, sempre tomando ações, no lugar dos homens, inclusive. Então, me via nessa energia. E eu estava num momento profissional muito bom, o que causava inveja, o que causava mais agressões verbais. Então, como um milagre, por isso que eu me foquei muito na ciência, espiritualidade e autoconsciência. E eu uso a microscopia como uma forma de trazer consciência da nossa saúde, que é disso que se trata o meu livro, inclusive.
Mas, para mim, a espiritualidade e a ciência, elas estão unidas o tempo todo. E, nesse momento, a ciência explica muito sobre a espiritualidade o tempo todo. E, nesse caso, o que acontece, com a nossa energia vital, a gente vai perdendo vida em vida. E não percebe, não se dá conta. E o ponto mais importante disso é que, para todos os efeitos, é que a culpa é sua. A culpa é sua. Na escala de frequência energética, a culpa ela está em mais ou menos 30, que é uma escala muito baixa. 30, a nossa saúde, para ela estar boa, a gente precisa de no mínimo 200. Para ficar melhor ainda, 500. É o nosso objetivo para o planeta. Mas quando estamos em 30, o tempo todo na culpa, na luta e na fuga, o corpo de uma pessoa que sofre abuso, ela é como... Eu gosto muito do exemplo, quando estamos numa floresta, tem ali um leão na sua frente, e você vai fazer o quê? Você tem que se preparar para algo, ou você foge ou você luta. No entanto, no abuso psicológico, esse estresse é constante o tempo todo. Imagina você ter um leão, você sentir que vai ser devorada por um leão o tempo todo na sua vida. É impossível manter a saúde. Para algumas pessoas, tem resultados apenas emocionais, mas em algum momento chega no físico. Então, o que acontece? Pense na sua energia como um balde de água, que mantém a sua energia, a sua vitalidade, tudo aquilo que você necessita para se manter vivo. No entanto, esse balde está cheio de furos. Esses furos são o quê? Críticas, humilhações, aquelas brincadeiras disfarçadas de elogio, desqualificar a pessoa, expor a pessoa. Então, tudo isso entra nesses furos dos baldes. Só que, no abuso psicológico, esses furos nunca existiram. E aí o seu balde ele esvazia completamente. Quando o seu balde esvazia completamente, como a doutora Larissa falou muito bem, obrigada, você não tem o que fazer a não ser sair disso. Não existe outra alternativa. No meu caso, eu já passei por violência doméstica de agressão, mas a pior foi o abuso emocional. A agressão física, na verdade, me ensinou muito até, mas o abuso emocional, ele cria uma miopia tão forte que você se perde de quem você é. E quando você se perde de quem você é, você fica totalmente vulnerável, ou seja, a pessoa pode fazer o que quiser. Ela tem controle, porque, na verdade, ela tem poder sobre a sua energia vital. Então, o ponto mais importante agora é sobre a autoconsciência, como você falou. A autoconsciência é quando entendemos o que está acontecendo e como podemos proteger a nossa energia. Porque existe o abusador, ele sempre vai ser o abusador. A vítima nem sempre vai ser a vítima. Porque a partir do momento que temos consciência, não somos mais vítimas. É diferente. No entanto, durante esse tempo, algo em nós tem ressonância com essa questão do abusador. Então, vamos para as mulheres fortes. Ah, porque eu sou forte, eu sou guerreira. Eu faço tudo, não preciso de ninguém para me ajudar. E quando alguém fala que você é forte, parece até um elogio. Eu achava que era elogio antigamente, eu me achava. Ah, é a guerreira da família e tudo isso. Hoje em dia, quando eu ouço, eu falo, o que é guerreira para você? Então, o cuidado, o primeiro ponto é a questão da salvadora que existe em nós, ou do salvador que existe nos homens, porque não são só mulheres. Então, esse salvador tem ressonância com o abusador, porque o abusador ele não se relaciona com outro abusador. Para quê? Não é vantagem para ele, ele não tem o que sugar da vítima. Então, a primeira coisa é, até aonde está indo essa parte que a maioria de nós tem, que é do salvador, da salvadora. Você falou muito bem, inclusive, do ciclo de dar e receber. Só que no abuso psicológico, o que acontece é que o abusador, ele dá muito. Ele pode dar tudo. Ele dá muito o tempo todo. Só que a pessoa não percebe que ela está sendo roubada na energia dela, que é o mais importante.
Então, como ele dá muito, 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 seja bens materiais, seja serviço, porque eles são serviçais muitas vezes, ou seja lá, outras atitudes, para a vítima é muito mais difícil perceber. Eu estou monitorando o tempo também. Então, o que acontece nesse ciclo, criamos, as salvadoras, um desbalance, um desequilíbrio, porque damos aquilo que temos de mais importante, que é a nossa energia vital. Sem energia vital, os nossos rins sofrem, o nosso cólon sofre, o nosso fígado sofre. Isso depende de qual parte é mais vulnerável em nosso corpo. Então, a gente agora vai trazer um pouquinho de como, pelo menos, começar a entender, a tomar consciência do que significa isso na verdade. Reconhecer os furos é importante. Nossa, eu me sinto esgotado, eu me sinto esgotada. Eu sinto a minha energia sendo tirada do meu corpo. É porque eu trabalho muito. Cuidado com as desculpas. Esse tipo de esgotamento é muito diferente de uma pessoa que trabalha o dia inteiro. É muito diferente de uma pessoa que se doa positivamente. É um tipo de esgotamento que você sente perdendo a sua vida aos poucos. E isso não é um exagero. Isso é real. Quem passou por isso sabe. Então, reconhecer os furos é muito importante. Definir limites claros. É claro que não é fácil. Porque a pessoa conhece você muito bem, ela estudou você. A pessoa é muito inteligente. No entanto, ensinar as pessoas como nos tratar é um passo fundamental. Praticar o autocarregamento, o que também é muito difícil. Porque quando a pessoa está nesse momento, ela já não tem uma vida em paralelo a isso. Seja o quê? Meditação, a pessoa que gosta da igreja. Geralmente, essa pessoa isola a outra pessoa de qualquer ato que seja importante para ela. Fazendo essa pessoa entender que não é importante. Então, como existe uma confiança da salvadora, da vítima, com o abusador, ela acredita nele fielmente. Mas o autocarregamento ele é muito importante. Se cercar de apoio positivo, o que também é algo que pode ser desafiador, porque para quem está de fora, a pessoa é incrível. Porque existe um disfarce muito, muito convincente. E por último, porém, não menos importante, haja, mas não reaja. O que significa isso? A reação negativa nos torna muito mais vulneráveis. Então, eu quero dar um exemplo. Sobre reação. Aqui é a reação. Quando reagimos negativamente? Internamente ou externamente. Quando simplesmente jogamos o jogo do abusador. O que fazemos? Nos desesperamos, perdemos o equilíbrio, discutimos. E isso não funciona. No entanto,
Você não está vendo isso não, Luciano. Obrigada, meu amor. No entanto, quando agimos internamente, externamente, como essa tampa da garrafa, seja nos calando, mas não por medo, nos calando de uma maneira inteligente. Ou seja, reagindo internamente de forma positiva. O que significa isso? Agora, obrigada. Até a mim mesma eu molhei. Era para ser uma faquinha. Então, improvisamos com parafuso. Mas espero que a mensagem tenha sido passada. Então, o que significa isso? As demonstrações, elas nos servem muito para entrar no nosso subconsciente. Porque o nosso subconsciente, ele toma conta da nossa vida 95%. E o nosso consciente, 5%. Então, tudo que existe na relação abusiva, ela vai para o subconsciente. Conscientemente, a pessoa não se dá conta do que está acontecendo. Porque ela está se tornando escrava do subconsciente dela. O que significa o subconsciente? Você sabe muito melhor do que eu, inclusive. É aquilo que entra no nosso sistema e realmente não temos filtro. É como uma criança. A criança, você briga com ela e daqui a 1 minuto ela já está te abraçando. Ela não entende o que está acontecendo. O nosso subconsciente, ele não tem filtro. Então, o que acontece? Tudo que entra no subconsciente é o que determina a nossa vida. São as nossas crenças, são os nossos comportamentos e medos. E o relacionamento abusivo, ele traz principalmente o medo e a culpa. Então, o que acontece quando nos adaptamos a ver de maneira diferente? Por isso que eu quis trazer esse exemplo. Da próxima vez farei melhor, prometo. O que acontece é que as reações negativas dão todo o poder para outra pessoa fazer o que ela quer. É essa a questão. E na minha experiência, por exemplo, quando eu estava lá no hospital, entre a vida e a morte, não fui operada, inclusive, porque o meu caso não tinha mais jeito, era um caso perdido. Literalmente. Então, era um risco. A equipe de médico da manhã queria me operar, e a da tarde não. A da manhã queria, a da tarde não. Então, ficou naquilo. Eu fiquei sem comer por dias, morrendo de fome e com muita dor, porque era uma dor insuportável. E não podia ser medicada, porque a minha pressão é normalmente baixa. Então, foi esse sofrimento. E durante esse tempo, o meu relacionamento não estava lá. E eu não falava nem inglês. Eu estava no hospital sozinha. E a questão da exposição, o que as pessoas souberam no Brasil é que a pessoa teve que voltar porque a esposa era um problema. A exposição. Mas, é claro que existe uma questão espiritual e também científica, porque eu cuidava do meu corpo antes. Então, quando o meu médico decidiu não me operar, ele falou assim, eu nunca vi, o seu caso é muito diferente, eu sou cirurgião, eu sou pago para isso. No entanto, o teu corpo está retendo a infecção num lugar só. E se eu operar você, é que o risco é maior. Então, eu saí do hospital, sem operação. E as pessoas não acreditam, mas eu fiz muitos exames, e não existia nada. Então, o que eu entendo disso? A proteção energética foi o que me salvou. Então, já aplicava isso na minha vida. Assim como o estresse que eu vivia também foi o que me colocou no hospital. Então, a proteção energética que fazemos conosco é algo que é o eterno orai e vigiai. Eterno. E não são somente os relacionamentos amorosos. Esses são mais sérios, porque a pessoa está ali, você confia nela. E tem a questão da relação mais íntima, que te torna mais vulnerável. Mas seja o que for. Seja no trabalho, seja com as amizades. Se existem esses pontos que já foram bem colocados aqui, existe abuso. E energeticamente é o nosso dever, é o nosso dever criar esse escudo. Então eu quero que você saiba eu quero que você saia daqui com a percepção de que ninguém pode furar o seu balde sem a sua permissão. Ninguém pode. Você dá o consentimento.
E também eu quero, para encerrar, deixe-me terminar com uma imagem de você em pé, por favor. Muito obrigada. Segurando o seu balde, agora cheio de água limpa e cristalina. Esse é o símbolo da vitalidade, da força, de uma psicologia positiva, de uma energia frequencial elevada e restaurada. Proteger a sua energia não é um egoísmo, é alto amor. Lembre-se que a sua energia é o combustível. Você não tem como dirigir um carro sem gasolina. Você não tem como continuar vivendo sem a sua energia vital. Proteja a sua energia e você vai descobrir o seu alto poder. E você vai ser livre. Obrigada. Vanessa, suas redes sociais? Sim. Por gentileza, nos ajude aqui. É porque a minha letra ela é muito perfeita. Bom, Instagram, DRA_ Vanessa Moreira. Website, DRA Vanessa Moreira. Muito fácil. Perfeito. E o livro, Sangue Vivo. O livro Sangue Vivo... Esse aqui, gente. Ele nasceu de um lugar... Não tem a ver com religião, porque sangue pode ter muitas interpretações, mas é biologia aplicada. Tudo aquilo que trazemos para o nosso corpo reflete no nosso sangue. E é isso que eu vejo microscopicamente. E dessa forma, como sabemos o que está refletindo, porque o sangue é um espelho, conseguimos curar nosso corpo mais rápido e mais fácil. Porque as nossas células elas precisam de 4 meses apenas para começar a se restaurar. Então, essa é a minha motivação de ter escrito esse livro. E ensinar que qualquer pessoa, não precisa ser um profissional, ela pode cuidar do seu sangue, cuidar da sua saúde, de maneira simples. Esse é o objetivo. Está no Amazon, e aqui comigo eu tenho apenas alguns, que eu trouxe comigo da Califórnia, mas se precisarem, a gente pode ver uma maneira. Obrigada. Perfeito. Muito obrigada, Vanessa. Nós estamos chegando ao fim. Vocês estão gostando? Muito. Então, esse evento todo está sendo coordenado pela Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira, com o apoio do Event Center. E você que ainda não se inscreveu na rádio, no Instagram da rádio, no canal do YouTube, que não segue a Rádio RC Brasil, esse é um ótimo momento para fazer isso. É só colocar o dedinho lá, a Rádio RC Brasil, e começar a seguir. Você vai ter acesso a podcasts de várias maneiras, programas. Aqui tem a apresentadora, tem um programa da Franz Fontes, tem o programa da Larissa Salvador, tem mais alguns apresentadores aqui, o meu também, tá? Então, vocês vão ter muita coisa para ver, são muitas histórias interessantes, são muitas reconstruções, são muitas histórias de reconstrução, de gente que passou pelo que passou e está seguindo, e de alguma maneira está conseguindo chegar do outro lado, com a graça de Deus e com esforço próprio também. Eu não sei se vocês já viram algumas estatísticas, mas, segundo a Unicef, até os 18 anos, de cada 8 meninas e mulheres, uma é abusada sexualmente, até os 18 anos. Olha o absurdo dessa estatística. E nós estamos falando de abuso sexual, porque nós temos o físico, que pode ser sexual ou físico, de outras maneiras, o emocional, temos o espiritual, o eclesiástico ou espiritual, temos o mental também, e temos o social e o financeiro também. Olha
quantos, e por aí vai, tá? E cada um desses dá, como é que a gente diz? Tem desdobramentos de cada um desses. Então, é um infinito número de tipos de abuso. Então, se você é vítima de qualquer um deles, procure ajuda. E aqui, olha só, para vocês terem uma ideia da estatística, nós temos 4 palestrantes aqui, tirando o Rodrigo, que não se manifestou, né? Não é vítima de abuso em casa não, né, Rodrigo? Não, graças a Deus eu dei sorte. Tirando o Rodrigo, olha as meninas, todas elas já passaram por situações. Olha o número ali. 75%, é isso, meu bem? Estou fazendo a conta certa, porque aqui é matemática, eu para cá, e não tem mais, só sei contar dinheiro, viu, gente? 75% de pessoas que já sofreram algum tipo de abuso. Então, o número é espantoso, é muito maior do que a gente consegue imaginar. Como disse a doutora Vanessa, a alma dói no corpo. Então, vamos parar de deixar o outro nos machucar. É a nossa vez de reagir, é a nossa vez de partir para a nossa própria reconstrução. Vocês já se inscreveram no canal, todos que estão aqui? Todos inscritos? Muito bom. Pastor Francisco, é a sua vez de nos despedir, de orar por nós, de nos abençoar. Vocês gostaram? Então vamos agradecer ao Luciano, coordenador, o Márcio Luciano, coordenador da rádio, e o pastor Francisco, do The Event Center. Olha aqui o Luciano, olha o livro dele, viu, gente? Também está para ser vendido, também tem todas as plataformas, chama-se Pais Ausentes. Tá? É um livro premiadíssimo, muito bom. Então, todos aqueles que têm interesse em adquirir, está inclusive aqui, tá? Se você está aqui, ao vivo, tem uma ótima oportunidade. Pastor Francisco, por favor. Obrigado, Cristiane. É um prazer poder ter você conduzindo. E é muito bom poder a gente ouvir, aprender de assuntos tão relativos como vocês expuseram. Meus parabéns. Como pastor, eu preciso das 4. Tá? 4 pessoas em funções diferentes. Rodrigo, a polícia já me socorreu muito. Larissa, como os advogados já me ajudaram. Doutora Naider, esse nome é complicado, né? Mas tá bom. Tá bom. Depois o pai se acerta com seu pai, tá? Como é importante o conselheiro para a sociedade. Doutora Vanessa, como é bom saber que Deus é o dono de toda essa energia que nos carrega e nos criou capacitados para recarregarmos. Obrigado por ter vindo, a cada um de vocês, porque quando vocês executam o trabalho na sociedade, o nosso fica um pouquinho mais fácil. E eu sempre digo, até disse ao xerife Tony uma vez, eu disse, eu agradeço vocês porque nós vivemos num país que nós chamamos a polícia e em 3 minutos acontece. E nós viemos de um país que quando você chama a polícia pode não acontecer, de vir. Então, obrigado pelo bom trabalho, tanto da polícia, dos advogados, dos conselheiros e dos doutores ligados à área de sangue, saúde, alimentação. Nós vivemos de uma sociedade que ela é abusiva. Nós vivemos no meio de abusos todos os dias. Acho que não existe um pastor que não é abusado. Que isso, pastor? Abusado psicologicamente, financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Aí a gente olha em todos esses aspectos e a gente está hoje pastoreando e cuidando porque a gente quer e crê numa sociedade melhor. A gente crê numa sociedade melhor.
A gente crê numa família melhor. A gente crê que podemos ensinar as pessoas a viver bem aqui na terra e ainda herdar a salvação e viver para sempre com Deus nos céus. E esse é o desejo. Obrigado a vocês, obrigado a cada um que veio. Então, Luciano, obrigado, meu filho, pelo trabalho que está sendo realizado na rádio. E a igreja que aqui está também agradece a sua presença. Tá? Que Deus te abençoe. São informações que um dia você possa usar para alguém. Lembre-se que quando as pessoas caminham próximo ao abismo, qualquer coisa pode empurrá-las. Mas o nosso papel é segurá-las e dizer com uma palavra, há uma saída. Foi lindo o que vocês falaram. O melhor motorista é aquele que estuda e pratica. Vocês tiveram a prática. E então é muito bom saber que quem foi de uma forma ou outra abusada tem esperança. E Deus é a nossa esperança maior. Amém. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão especial, aonde ouvimos os teus filhos nos dar orientações, testemunhos de superação, porque o Senhor é o nosso Deus que cuida da nossa vida. E nós entendemos, ó Pai, que o Senhor tem interesse de abençoar cada vida que vai ouvir, que está ouvindo, que vai ter conselho, Senhor, através dos profissionais e através da rádio. Eu ministro agora a tua bênção sobre cada um deles, ó Pai, e peço, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe, use e capacite a cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Contigo. Tem um café? Então tem um café, pastor? Tem um Ah, café. que beleza. Então, por gentileza, vamos ao café.